o ano, já começamos o ano, na verdade, né? Na presença do Senhor, mas agora nesse momento especial, juntos como igreja, como família, como corpo do Senhor, juntos adorando ao Senhor, amém? Que realmente seja o seu maior prazer adorar a este Deus tão tremendo e tão maravilhoso. Queria só compartilhar com vocês algo que hoje pela manhã o Senhor falou comigo durante a leitura do livro de Romanos 12, tão conhecido esse texto. E ele diz assim, Romanos 12:1: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Está na versão da linguagem de hoje. E eu fiquei pensando o meu corpo sendo queimado como uma oferta agradável ao Senhor. E nesse fogo o Senhor consumia todas aquelas coisas que me atrapalharam tanto durante o ano passado, de estar numa comunhão mais íntima, mais plena com o Senhor, para que a minha adoração chegasse até Ele mesmo com um aroma suave. Então, e nós vamos cantar uma canção que quer dizer mais ou menos isso agora, uma canção nova, que o Senhor, Ele possa nos libertar de nós mesmos, das nossas próprias coisas, do nosso eu, para que o nosso cheiro bom chegue até Ele. Porque a palavra diz em Romanos também que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, né? Paulo diz isso, mas o mal que existe em mim, esse é o que eu quero fazer. Então que isso não seja uma coisa constante na nossa vida, mas que a gente possa oferecer mesmo o nosso corpo para ser queimado ao Senhor, com um cheiro bom, que chega até as narinas de Deus com um cheiro agradável. Amém? Que esse seja o nosso desejo mesmo, de queimar na presença do Senhor, para que Ele vai destruindo em nós tudo aquilo que nos afasta dessa intimidade, dessa comunhão, desse relacionamento bom e agradável com o Senhor. Então eu queria convidar você nessa hora a fazer essa oração através dessa canção que declara algumas palavras do livro de Romanos. Liberta-me de mim, Senhor. Eu quero ser a sua casa, porque se o Senhor não estiver aqui, não sei o que vai ser de mim, mas se o Senhor estiver aqui, eu sei que eu vou vencer o pecado. Amém? Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável.
diante da tua presença, Senhor. Nós fizemos uma declaração muito importante, Pai. Nós declaramos que o teu Espírito vai reinar sobre a nossa carne, Pai. Nós sabemos o quanto é difícil lutar contra o pecado, Senhor. Mas nós nos colocamos nessa hora diante do Senhor e pedimos o perdão, Pai, por tantas vezes que nós relutamos em estar na tua presença. Nós pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes o Senhor está falando conosco que a gente fecha os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos pensamentos que temos tido, pelas atitudes que nós temos feito, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, e nós queremos nessa hora, como nós acabamos de declarar, liberta-nos, ó Pai. Liberta-nos de tudo isso, Senhor, que o nosso ser, o nosso interior tenha toda a liberdade, Pai, de adorar ao Senhor, de declarar que Tu és o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa salvação, que o melhor lugar que a gente deseja estar é na Tua presença, Pai. E a Sua presença não habita nesta igreja, Pai. Ela está aqui sim, Senhor, mas a Sua presença habita todos os dias, aonde nós estivermos, Senhor. Aonde nós Te buscarmos, Pai, seja do nosso quarto, na cozinha, na sala, Pai. Não importa o lugar, Senhor, mas o que nós queremos estar é na Sua presença, Senhor. É este o melhor lugar, Pai, onde nós podemos habitar, Senhor. Que esse ano de 2017, Senhor, o nosso coração possa arder, Senhor, e declarar, Senhor, que o melhor lugar onde eu quero estar, Pai, não é numa viagem, Senhor, não é num carro bonito, Senhor, não é numa casa maravilhosa, nem numa roupa, nem num sapato, Pai, mas eu quero estar na Tua presença, Senhor, neste lugar, Pai, onde eu posso encontrar, Senhor, o Teu abraço, o Teu afago, onde o Senhor vai falar comigo, Senhor. É neste lugar, Senhor, onde as minhas dores vão ser curadas, as minhas tristezas vão se transformar em alegria, neste lugar, Senhor, neste lugar, Pai, onde nós queremos habitar, Pai. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas na Sua presença, eu quero estar neste lugar. Onde o amor não se esfria e o fogo não se apague, nós possamos ser totalmente consumidos pelo Teu fogo, em Tua presença, Senhor Jesus. Eu quero estar em Tua presença, Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir, meu anseio em Tua
neste lugar. Onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar, sim, eu quero estar neste lugar, neste lugar. Onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzem. Por isso nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Santo Espírito, Santo Espírito, nos rendemos a Ti. Eu me rendo a Ti. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, O Senhor não habita entre paredes. O Senhor está em qualquer lugar. Não é neste lugar o lugar da habitação do Senhor, mas é no seu coração. É dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus, e aonde você estiver, o Senhor está com você. Então eu queria desafiar você a começar esse ano a declarar isso: Senhor, eu quero estar todos os dias na Tua presença, Senhor. Eu quero estar sim todos os dias, Senhor, enquanto eu estiver lavando a louça, enquanto eu estiver lavando a roupa, Senhor, enquanto eu estiver trabalhando, dirigindo, estudando, não importa, Senhor. Ali é o lugar da Sua habitação. É nesse lugar que eu quero ficar, com intimidade e relacionamento com o Senhor. Oh Deus, liberta-nos, Senhor, de uma vida de aparência religiosa, mas coloca em nós um espírito de liberdade, de adorar ao
Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vai dar nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja em luz, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraquezas. Eu creio em ti, eu creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, o que nos tira nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontra perdão, pois agora aqui amanheceu da igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não permaneceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito em que nos virá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Você pode se assentar, por favor. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E essa mesa, ela é especial porque não se trata apenas de uma refeição que é feita em comunidade, mas de uma refeição que simboliza de fato a nossa fé, a nossa crença, a nossa vida. E o propósito da ceia do Senhor entre nós não é cumprir um ato ritual, nem uma cerimônia religiosa. O propósito da ceia do Senhor é nos lembrar do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. O propósito da ceia do Senhor é nos lembrar daquilo que nós acabamos de cantar, que nós acreditamos em Jesus Cristo, que nós acreditamos em Deus o Pai e que nós acreditamos no Santo Espírito. Um dos credos mais antigos da igreja, que muitas vezes é mal compreendido e mal utilizado, é aquele que diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu sobre a Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Quando nós citamos esta parte desta oração, muitas pessoas fazem dela uma reza, o que não é verdade. Na verdade, ela é o credo mais antigo que a igreja tem conhecimento, que é o credo que surgiu e originou de dúvidas e inquietações de muitas pessoas que estavam vivendo a religião naquela época. E esse credo então vem para dizer que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Santo Espírito. E quando esse credo ele vai decorrendo, ele vai dizendo: creio na Igreja Universal,
creio no Espírito Santo. Quando fala creio, ele diz que nós estamos firmados e solidificados nisso. A igreja de Jesus, quando ela está na mesa, ela está declarando no seu coração que ela crê em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Quando ela está aqui, ela não está fazendo uma cerimônia e não está fazendo uma reza, mas ela está declarando, quando ela come do pão, quando ela bebe do cálice, ela está declarando: eu participo do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, quando eu me sento à mesa. Nada mais gostoso na minha casa, quando a gente coloca a mesa e todos sentam em torno da mesa para poder ter comunhão. A gente não apenas participa de uma refeição, a gente participa da vida um do outro. E quando eu posso participar da vida da minha esposa, da vida dos meus filhos e eles da minha, na mesa lá da minha casa, eu consigo entender que o que nós estamos fazendo é muito mais do que uma refeição. Nós estamos vivendo a comunhão verdadeira e íntima de uma família. E quando nós colocamos a mesa, nós estamos muito mais do que fazendo uma refeição. Nós estamos celebrando o que nós chamamos de família da fé. O que nós chamamos de corpo de Cristo, que é fundamentado nesses 3 alicerces principais: crer em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio no Espírito Santo. Essa é a nossa confissão de fé. Nós não cremos no poder do homem, nós não cremos no poder das instituições, nós não cremos no poder da política, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Ele que sustenta a nossa vida, é Ele quem nos sustenta na nossa fé, é Ele quem sustenta a nossa existência, é nele que vivemos, nos movemos e existimos, como o próprio disse o apóstolo Paulo. Por isso eu convido você hoje a participar dessa mesa, sabendo que você faz parte disso. Você que já foi batizado, você que professa a fé evangélica, você que tem os seus filhos batizados nesta igreja, você também pode ministrar aos seus filhos. Lembre-se, você que tem os seus filhos batizados que ainda não fizeram a profissão de fé, eles não pegarão do pão, mas você tomará do pão e entregará a eles, ministrando. Você tomará do cálice e entregará a eles, ministrando. Esse é o seu papel como pai, como mãe, até que eles cheguem o dia da profissão da fé e digam por eles mesmos que eles aceitaram o convite de Jesus para participar da salvação dele. Portanto, eu quero convidar você essa noite, você que faz parte da família da fé, você que está na presença do Senhor Jesus, você que é de uma outra igreja evangélica e esteja nos visitando, você é convidado a participar da mesa. Nessa mesa todos nós somos iguais, porque aqui nós não temos rótulos, nós só temos esperanças. Na mesa nós não temos distintivos, nós só temos crenças. E o que nos une, e o que nos fortalece é a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu quero convidar o conselho que vem à frente aqui comigo, por favor, se colocar, o pastor João também, os presbíteros, que estiverem aqui para nos ajudar na distribuição dos elementos. E nós vamos pedir a você que vai participar da ceia do Senhor, você que vai participar dessa mesa, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E nós vamos passar entregando esses elementos, porque na noite em que Jesus Cristo, Ele foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a cada um dos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o corpo de Jesus que alimenta a fé da igreja. Quando Jesus também, depois de ter ceado, Ele tomou o cálice e distribuiu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice na nova aliança do meu sangue, tomai dele todos e bebei, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão, e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, anunciai a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos participar da mesa. Aqui nós temos crenças e esperanças no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, ó Deus, pela alegria de sermos a família do Senhor, a família que se constituiu através da fé, da esperança em Jesus Cristo, na salvação alcançada por Ele através do seu sacrifício, pelo seu Espírito, que tem trabalhado no nosso coração, que tem nos chamado para esta convocação, e no Senhor, que é o nosso Pai, que nos ama e que nos quer e que nos envolve e nos abraça. Muito obrigado a Deus por podermos participar da ceia nesta noite. E rogamos que Tu abençoe esses elementos da ceia, Senhor, e que eles venham realmente representar no nosso coração a perfeita comunhão que há entre o Pai, Filho e Espírito Santo, mas também a perfeita comunhão que há na Tua igreja, pela Tua presença e pelo Teu amor em Cristo Jesus. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, eu creio em Ti.
Esse é o nosso privilégio, fazer parte da comunhão interna. A Bíblia Sagrada diz que desde toda a eternidade a comunhão se dá a Pai, Filho e Espírito Santo, numa comunhão contínua e sem interrupção. E quando nós estamos à mesa, então, nós estamos reproduzindo essa comunhão. Eu quero convidar então você nesse momento a se colocar em pé, por favor. Queria que você desse a mão para a pessoa que está perto de você. Isso, pode fechar os corredores aí, dando as mãos para as pessoas. E nós vamos orar uns pelos outros, porque quando a gente sentou à mesa dessa noite, a gente sentou à mesa junto com pessoas que talvez não estão ainda conosco nessa jornada da fé, no batismo, na comunhão com Jesus Cristo, mas que hoje, através desse momento, sentiram o desejo e o interesse de começar a participar. E talvez o Espírito Santo já esteja falando exatamente no coração dessa pessoa, dizendo: você também precisa fazer parte dessa família. Não a família presbiteriana,
mas a família da fé em Jesus Cristo, que se assenta à mesa para declarar a verdadeira vida de Jesus e a verdadeira paz que reina em nós. Então eu quero que nós oremos juntos nesse momento, que nós oremos pelo ano de 2017, que começa hoje, que nós oremos pelas nossas famílias, que nós oremos pela nossa igreja, que nós oremos pela nossa vida, mas que nós intercedamos uns pelos outros, e vamos ter aí alguns minutinhos para a gente pedir a Deus, que a bênção dele nos visite, nesse ano que começa hoje, e que a alegria do Espírito Santo esteja em nós, e que a comunhão verdadeira, que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a comunhão padrão, que nós precisamos imitar, também esteja na nossa comunidade, que a gente olhe uns para os outros, que a gente se interesse pela vida do outro, que a gente sirva um ao outro nesse lugar, e que essa mesa pequena, ela seja ampliada na nossa vida, e faça parte da nossa história. Vamos orar uns pelos outros. Pai, nós oramos pela nossa igreja, nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui, nós oramos por cada um, ó Deus, por cada família aqui representada. Esse ano de 2017 se abre diante dos nossos olhos, cheio de oportunidades, cheio de desafios, cheio de esperança, e nós pedimos, ó Pai, que a esperança comece hoje na pessoa de Jesus. A nossa esperança não está num ano que abre com novas oportunidades financeiras, nossa esperança não está num ano que abre com novas oportunidades profissionais, nossa esperança não está no ano que abre com novas oportunidades de relacionamentos, mas nossa esperança está em Jesus Cristo, a esperança que não falha, que não passa, que não é ultrapassada. Ó Senhor Jesus, nós colocamos os nossos olhos em Ti, e nós dizemos que no ano de 2017, nós já somos vencedores, porque a Tua palavra diz que aqueles que estão em Ti são mais do que vencedores. Ó Deus, nós somos vencedores não porque esse ano será bom, mas porque estamos em Jesus, e por estarmos no Senhor, o nosso coração está em paz. Pai, abençoe, Deus, cada irmão, cada irmã que aqui está, cada família representada, alimenta a fé, aumenta o ânimo, dá força e vigor para lutar, e que contem com a Tua bênção, provisão em todos os momentos, Pai. Obrigado por participar da mesa, obrigado por participar dessa grande família, e que essa mesa pequena da frente, ela possa se ampliar na nossa comunidade, possa visitar nossas casas, nossos vizinhos, nossos bairros, nossa cidade, e nós possamos viver uma grande mesa do Senhor, em comunhão, em alegria, em serviço uns aos outros nesse lugar. Nós oramos, Pai, e pedimos a Tua bênção. Queremos participar da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e eternamente. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você, diga assim, feliz 2017. Cumprimento pelo menos umas 15 pessoas perto de você. Depois que você cumprimentou, você pode se assentar, por favor. Que dia bonito hoje, que dia gostoso, que dia precioso e especial. Hoje é 1º de janeiro de 2017, começar
o ano aqui na casa do Senhor, né? Nesse lugar que nós chamamos de casa do Senhor também, é uma oportunidade porque a gente pode rever pessoas, a gente pode orar uns com os outros, a gente pode alimentar a nossa fé e a gente pode ficar tão juntinho aqui, aconchegar o nosso coração. Deus tem nos abençoado esses dias com um clima agradável, maravilhoso, tem abençoado nossa agricultura e nosso motivo de grande alegria é poder celebrar o Senhor hoje, o Senhor das estações, que dá o tempo, que dá as épocas, que dá as estações, que dá o frio, o calor, no seu devido tempo, e graças a Deus por isso, essa chuvinha que cai agora, né, uma chuvinha também confortante, não só para a nossa terra, mas também para o nosso calorzinho que estamos vivendo aqui em Sertanópolis nesses dias. Bom, eu quero dizer para vocês que, eu não sei como você passou ontem, o dia de ontem, espero que você tenha passado bem com a sua família, tenha um tempo de comunhão, de alegria, mas eu queria dizer para você que esse ano de 2017 será uma bênção para a sua vida em nome de Jesus, amém? Receba em nome de Jesus uma vitória do Senhor especial para esse ano de 2017, então agora é a hora de colocar em ordem, não apenas o regime que você prometeu, que você tinha falado agora vai, mas a colocar em ordem também a sua vida emocional, sua vida espiritual, colocar em ordem sua vida financeira, é um tempo assim especial, 1º de janeiro, ele tem um pouco de, vamos dizer assim, de ação psicológica sobre nós, não tem nada de especial 31 para 1º, mas na verdade a nossa cabeça já começa a formatar, a gente começa a pensar, bom, amanhã é segunda-feira, então eu quero começar um ano diferente. O que você quer começar diferente? Coloque diante do Senhor, ore, peça a bênção de Deus e que realmente 2017 seja um ano de transformação e de mudança. Deixa eu passar para vocês 3 avisos rapidamente, pode passar para mim por favor, Gabriel. Primeiro nós vamos continuar com a nossa série de mensagens na Terça da Esperança, encontros com Jesus. Gente, tem sido especial olhar nos evangelhos alguns encontros e puxar pela lupa alguns detalhes das Escrituras nos encontros com Jesus. Eu queria convidar você a vir, trazer um amigo, convidar alguém que precisa desse encontro na sua vida espiritual, emocional, física. Nas terças-feiras nós estamos trabalhando sobre esse tema. Outro aviso é que nós vamos começar no dia 8, domingo que vem, a nossa campanha de oração por 12 meses do ano. Então serão 12 dias de oração pelos 12 meses do ano. Começa dia 8 no domingo. Domingo nós oraremos por janeiro. Segunda-feira às 19h30 até às 20 horas. Lembra do ano passado? Das 19h30 às 20 horas. Nós viemos aqui e nós vamos ter uma reunião rápida de 30 minutos para orar pelo mês de fevereiro. Terça-feira pelo mês de março, quarta-feira pelo mês de abril, quinta-feira pelo mês de maio e assim sucessivamente até chegarmos na quinta-feira do dia 19 e orarmos pelo mês de dezembro. Então nós vamos orar por cada mês do nosso ano. A partir de domingo que vem, nós começamos com o mês de janeiro. E aí nós temos safra para orar em fevereiro, o carnaval para que Deus tenha misericórdia da nossa nação em fevereiro, nós temos em março, nós temos abril para orar pela Páscoa, nós temos em julho as férias escolares, nós temos tantas coisas para orar para esse ano que está começando. Então quero convidar você a colocar um desafio, um propósito. Eu quero estar aqui e orar todos os dias, por todos os meses do meu ano de 2017. Quem fez essa experiência o ano passado aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Olha aí que legal. Para mim foi uma bênção especial, foi muito bom. Espero que para vocês tenha sido também. E eu quero convidar e desafiar você. A partir de domingo que vem, nós vamos começar a orar pelos nossos meses do ano de 2017. Outro aviso é que nós estamos começando hoje uma série de mensagens chamada Desintoxicando a Alma. E eu vou explicar para você daqui a pouquinho melhor sobre isso. E outro aviso importante, domingo que vem, nós temos a escola dominical às 9 horas normalmente, para os adultos, porque para as crianças, as nossas professoras, professores, facilitadores estão de férias. Nós demos umas férias honoríficas para eles. O intuito é que eles descansem, curtam a família, saiam para passear e tenham um tempo de descanso no mês de janeiro. Então, a partir de domingo agora, nós temos a escola dominical para adultos e o mês de janeiro todo será de férias para as crianças. Pastor, eu tenho criança, filho, o que eu faço nesse domingo? Sabe o que você faz nesse domingo? Você pega o seu filho, sua filha, vai no parquinho, vai passear com eles, vai andar de bicicleta, vai ensinar a andar de bicicleta, né, o seu filho, a sua filha, vai passear, vai fazer uma visita. Se você está com seu filho, sua filha pequeno, é a oportunidade de você poder desfrutar da sua família também. E os demais? Pastor, meu filho já é grandão, não tem essa preocupação. A gente vai estar aqui às 9 horas para estudar a palavra de Deus e vamos celebrar o Senhor aqui também, tá bom? Então são esses avisos para você entender qual é o nosso propósito e a nossa proposta para o mês de domingo. Se você tem criança pequena e se você ficar assistindo televisão e o seu filho brincando no videogame, é pecado, tá? Então, pastor, fiquei em casa para desfrutar dessas férias da escola dominical com a minha família. Aí você ficou em casa, seu filho no videogame e você na sala, certo?
aí é pecado, tá bom, irmão? Aí você está errado. Então, o que você coloca? Coloca um padrão. Todo domingo de manhã, vou passear com meu filho nesse mês de janeiro, vou levar no parque, vou levar para almoçar minha família, vou fazer algo diferente, vou ficar na área, na varanda com eles. Aproveite para passar tempo em família, aproveitar as férias escolares e o tempo que Deus está nos promovendo agora de férias. Tá ok? Então são esses avisos que eu quero dar para você. Quero convidar você a ficar em pé novamente mais um minutinho, e nós vamos devolver dízimos e ofertas, os primeiros desse ano de 2017. Se você veio hoje preparado para devolver dízimo e oferta, que você possa vir à frente e devolver aqui nessas urnas à frente. Se você não veio preparado, não se constranja, essa é uma atividade feita entre os membros da igreja, mas se você quiser e puder contribuir, aqui está à frente. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui com muita alegria devolver aquilo que não é seu, é do Senhor. Pai, receba não só a nossa adoração, que é feita através dos lábios, mas adoração que também é feita através das mãos e do coração. Receba com alegria e dê a essas mãos, ó Deus, que contribuem, tua graça, teu poder e teu sustento. E sobre aquelas que porventura não puderem fazer isso hoje, que recebam do Senhor a provisão, o sustento e a visão de serem semeadores do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção com alegria, você pode vir devolver seu dízimo e sua oferta. Te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Amém? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo
é bom assim, meio com a cara fechada, meu irmão? A gente tem que cantar sorrindo, porque Deus é bom mesmo, amém? Em todo tempo Ele é bom, até quando a gente não está bem, Ele é bom. E quando a gente está bem, Ele é bom também. Então dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Isso, muito bem. E vamos celebrar com alegria, porque a palavra diz que nós temos que entrar na presença do Senhor com alegria. Ele é o Deus da nossa alegria. Ele nos está dando essa chuva. Deixou você vir aqui o culto, você não tomou chuva. Então Ele é bom mesmo. Vamos celebrar o nome do Senhor e dizer: eu te bendirei, Pai, em todo o tempo. Não importa o tempo que eu viver, mas em todo esse tempo eu vou declarar o seu amor, eu vou agradecer ao Senhor por tudo e com um sorriso nos lábios. Aleluia! Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Você pode cantar isso, ó. Pelas bênçãos recebidas, você dá louvor? Te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, no cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia! Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor, mais uma vez. Obrigado, equipe de adoração. Louvamos a Deus pela vida de vocês. É bom a gente poder bendizer o nome do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. Estamos iniciando a nossa série de mensagens que tem por título Desintoxicando a Alma. E quando falamos em desintoxicação, nós precisamos definir o que isso de fato quer dizer. Hoje eu pretendo fazer com vocês aqui uma introdução sobre essa série que vai nos acompanhar do mês de janeiro e o mês de fevereiro. Nossa proposta é que nós estejamos trabalhando a cura da alma, a cura da família e a cura da igreja nesse primeiro semestre, em temáticas que abordem esses assuntos. Então, nesses 2 primeiros meses, nós vamos falar sobre a cura da alma, o que é de nós para Deus,
o que é de Deus para nós, e falarmos dessa relação que nós temos, de situações que podem nos impedir de experimentar o melhor de Deus. Depois nós falaremos sobre a família e falaremos também sobre a igreja. Nós queremos trabalhar a cura. Deus quer trazer vida saudável. Deus quer trazer saúde para a nossa vida, para nossos relacionamentos e para a nossa comunidade. E quando nós entendemos e experimentarmos a cura nesses 3 ambientes, tudo isso pode facilitar e pode nos elevar a viver um nível de vida que talvez ainda não tenhamos experimentado, nem como pessoas, nem como família e muito menos como igreja. Então nós começamos esse ano falando sobre a cura da alma, nesses meses de janeiro e fevereiro, com esse tema, desintoxicando a alma. Mas em primeiro lugar, o que significa tóxico? Essa palavra tem a definição no dicionário, que é aquilo que produz efeitos nocivos ao organismo. Ele pode ser um tóxico bebido, tragado, cheirado, injetado, pode ser passado sobre o corpo, absorvido, ou seja, as toxinas elas podem afetar o organismo de diversas maneiras. A maneira como ela entra ou como ela adentra a um organismo não é o caso do nosso estudo, mas o efeito do que essas toxinas fazem na nossa vida espiritual é o foco da nossa mensagem essa noite. Outra palavra que define é o que é ou que contém veneno. Então todas as vezes que nós falarmos em algo tóxico aqui, nós não estamos falando de algo que tem o efeito radioativo apenas. Nós estamos falando de algo que tem o efeito de envenenamento, de contaminação. E nós temos textos das Escrituras que mostram que o ser humano ele passa assim por um processo de contaminação da sua vida. Desde que Adão e Eva decidiram e optaram por andar longe de Deus, um processo de contaminação tem rodeado a vida do ser humano. E nós precisamos aprender a lidar com essas contaminações, essas toxinas que fazem parte da sua vida e da minha vida e não tem como nós evitarmos. Agora, veja bem, existe aquilo que é tóxico e é visível. Nós vemos imediatamente e já nos damos um passo para trás. Quando é tóxico e visível, nós olhamos a característica e falamos, isso não é bom. Quando nós vemos aquela água de um curtume velho, por exemplo, que está parada, e você vê aquela acidez ainda flutuando sobre a água, você sabe, isso é tóxico, isso não é bom. Quando você abre a porta de uma dispensa e encontra alguns produtos químicos, você vê isso é tóxico, mas geralmente nós usamos de uma maneira mais visível para explicar aquilo que é tóxico, o símbolo da caveira. Quando nós vemos esse símbolo, imediatamente, não é pirata, isso é tóxico, tá? Quando nós olhamos, imediatamente nós vemos que é um produto altamente perigoso, que pode trazer envenenamento e contaminação. Você quando foi comprar aquele produto para matar o rato, por exemplo, da sua casa, você viu que atrás dele tinha exatamente esse símbolo, mostrando que é um produto altamente perigoso e danoso para a saúde do homem. Então existem coisas que são tóxicas e visíveis. Nós vemos e enxergamos, imediatamente damos um passo para trás e evitamos porque sabemos que aquilo nos faz mal. O problema é que existem coisas que são tóxicas e não visíveis. Existem coisas que são tóxicas e nós não temos nem a ideia do que nós estamos comendo, bebendo, cheirando e absorvendo no nosso organismo. Existem coisas que não são visíveis aos nossos olhos. Nós não conseguimos tocá-las, nós não conseguimos separá-las do todo, mas que são altamente tóxicas para o nosso organismo. Podemos usar um dos exemplos hoje, a quantidade de hormônio injetado, principalmente no ramo das aves, para que elas tenham um crescimento mais rápido e possam ir para a geladeira mais rápido e, portanto, para o seu forno e para o seu fogão mais rápido. E isso os estudiosos estão encontrando diversas toxinas que estão causando mal à vida do ser humano. Então tem coisas que nós estamos comendo, bebendo, e principalmente os industrializados, que tem um alto teor de toxina, faz mal para o nosso organismo, mas que não vem com aquela caveira quando você compra. Quando você compra, por exemplo, aquele pão de queijo, para fazer em casa, e você acha, uau, estou fazendo um pão de queijo legítimo, e você vai colocar no forno, não tem uma caveirinha lá atrás, mas se você ler nos ingredientes que foram utilizados, os conservantes, você vai encontrar que existem toxinas naquele lugar, que podem inclusive causar dano à saúde. Veja só, existem coisas que são visíveis e a gente se afasta, existem coisas que não são visíveis, e a gente acaba consumindo, tocando, pegando, bebendo e absorvendo. E vão causar um mal muito grande para a nossa vida, para o nosso organismo. E agora eu quero explicar para você
que isso também vai causar um dano muito grande para o seu coração e para a sua alma. Como que eu posso dizer isso? Porque se alguma coisa não me incomoda, não quer dizer que ela não esteja me causando dano. É gostoso tomar uma Coca-Cola, mas isso não significa que por ser boa e por não estar me incomodando, não esteja me causando um dano, tomando litros e litros daquele produto e ingerindo uma quantidade de açúcar cada vez mais exorbitante para o meu organismo. Então, quando eu estou diante de uma situação, e isso é evidentemente tóxico, eu evito. Quando não é, eu acabo consumindo. Deixa eu usar um exemplo pessoal para você, porque muitas vezes nós estamos sendo contaminados, estamos sendo tomados por veneno e não estamos percebendo. Um exemplo disso é que eu cresci entre as chaminés. No interior do estado de São Paulo, nós temos ali muitas cerâmicas e olarias. Então, era muito comum você ver olarias, cerâmicas e as chaminézinhas. Mas eu cresci entre chaminés na minha família. Minha tia, os meus pais, eram como chaminés ambulantes, fumantes, e fizeram com que, tanto eu como meu irmão, fôssemos, por vários anos da nossa vida, fumantes passivos. Coisa que naquela época ainda não existia essa ideia ou essa teoria de fumantes passivos. Hoje, graças a Deus, meus pais são livres disso, são libertos desse vício. Mas eu lembro muito bem do cheiro que ficava na cozinha da minha tia, quando os meus pais iam visitá-la, ou quando eles iam ter uma conversa, ou quando iriam ali tomar um cafezinho junto. Eu lembro muito bem daquele cheiro até hoje, que ficava um cheiro de cinza, quando você entrava no ambiente. Por muito tempo eu cresci com aquilo, e aquilo não me causava dano nenhum no meu pensamento. Me acostumei com aquilo. Não me incomodava. A fumaça que era inalada nas longas conversas ou nas áreas da casa não incomodava o meu pulmão e nem meu sistema respiratório. Até que então eu tive que sair de casa. E por um bom período eu fiquei morando longe dos meus pais e longe do meu convívio familiar. Quando eu voltei e fui participar novamente de uma reunião de família, entrava aquela fumaça e começava a queimar minha garganta. Entrava aquela fumaça e eu não conseguia conversar, a sensação é que estava faltando ar para respirar. Então eu comecei a perceber que aquilo que antes eu havia me acostumado e que parecia não causar dano algum, era sim algo que estava prejudicando inclusive a minha saúde. E outros, nos nossos dias agora, a gente tem estudos que falam dos fumantes passivos. Se eu não me engano, a cada 3 cigarros que você cheira, você fumou um deles. A cada 3 cigarros que você cheira, você fumou um deles. Então pessoas que fumam perto de você, a cada 3 você está fumando um. Pode não incomodar. Você se acostumou com o cheiro, se habituou com o cheiro de cinzeiro da sala, da casa, do carro, mas a verdade é que existe uma toxina sendo inalada que você não se deu conta, que está sim tomando o seu pulmão e que está sim afetando o seu organismo. Então a lição que eu aprendo é que se existe alguma coisa que não me incomoda, nem por isso pode ser que ela não esteja me causando dano. Então pode ser que existem coisas na sua vida que não te incomodam. Pode ser que existem toxinas atuando no seu organismo espiritual que não fazem mal para você à primeira vista. Você acha que reter um pouquinho de ódio, de rancor, até te faz bem para você não ser mais vítima daquela trairagem que fizeram com você. Você pensa e acha que ter um pouquinho de vantagem pessoal e pensar um pouquinho em si próprio é uma maneira de você poder crescer no seu trabalho. Você pensa que, quem sabe, adquirindo um novo produto e comprando o mais novo bem material, você consiga então galgar uma escada social e ser mais reconhecido entre os seus amigos. Você imagina que talvez, ficando emburrado numa sua casa, você pode então corrigir o relacionamento que vai mal com a sua esposa. Você pensa que uma palavra torpe aqui, uma palavra maldita ali, maldita no sentido de mal, dita e que se torna depois maldita, e vamos aprender isso mais adiante, uma palavra maldita aqui, uma palavra ferina lá, uma palavra agressiva aqui, não faz tanto mal assim, afinal de contas, ninguém é de ferro, quando na verdade você está ingerindo toxinas para a sua vida pessoal, profissional, espiritual, matrimonial, material, que você não tem ideia. E eu queria perguntar para você aqui essa noite, talvez você não está em meio a pessoas em que você está cheirando a fumaça do cigarro delas, mas talvez você esteja vivendo em meio às pessoas que você está absorvendo um estilo de vida que tem contaminado a sua fé, contaminado os seus desejos, contaminado suas escolhas, suas opções. A minha pergunta para você essa noite é: você também não se sente intoxicado em alguma área da sua vida? Você não sente que o seu relacionamento está intoxicado?
A sua fé está intoxicada. Talvez por um pensamento de igreja, por uma visão de igreja que talvez feriu o seu coração e feriu a sua alma. Talvez você não esteja intoxicado por pessoas que estejam falando mal e reclamando da vida. Quem sabe você também não se tornou um reclamão. Quem sabe também você não se tornou um murmurador. Quem sabe você não se tornou uma pessoa rixosa, contendeira. Quem sabe você não se tornou uma pessoa intoxicada e contaminada. A minha pergunta para você essa noite é: a intoxicação também não faz parte da sua vida? Também não faz mal para o seu coração? Também não faz mal para os seus relacionamentos? Essa é a pergunta que você pode responder hoje e que você pode já se colocar à disposição para tentar tratar. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: bom, se você sente-se intoxicado, ou se você ainda não percebeu isso, como é que lida com isso? Como é que a gente faz com isso? Quais as situações que nós podemos tomar para passar pelo processo de desintoxicação? Bom, o que eu quero falar para vocês é: o processo de desintoxicação é muito parecido quando nós lidamos com dependentes químicos, com toxicodependentes. É muito parecido. Como é que a gente convence uma pessoa de que ela precisa ir para um centro de reabilitação? O camarada que sente que tem domínio de si, entendeu? O camarada que sente que está tudo bem com ele, mas que ele sabe que se ele tomar um copinho de cerveja, é o suficiente para ele se embebedar, fazer coisas horríveis, agredir a sua família, fazer decisões equivocadas e destruir a sua vida. Pessoas que falam: não, eu tenho controle sobre o baseado, eu tenho controle sobre a carreira de cocaína, eu não sou viciado, eu sou um usuário esporádico. Como é que a gente convence que esse cara precisa reabilitar-se? Como é que a gente convence que esse cara é viciado, que ele precisa passar por um processo de desintoxicação? O primeiro processo, quando você lida com toxicodependente, é o processo de reconhecimento. Essa pessoa, ela precisa saber, ela precisa entender. Olha lá, obrigado, viu? Obrigado, Deus abençoe. Ela precisa entender e compreender de que ela está doente. Quando nós falamos em intoxicação, a primeira coisa que precisa vir à mente é: essa pessoa tem que reconhecer que ela precisa passar por um processo de tratamento. Se não houver o reconhecimento, não adianta. Você pode colocar ela no carro e levá-la a quilômetros de distância daqui. Daqui a pouco ela pega um ônibus e volta. Por quê? Porque ela não se considera um usuário, ela não se considera um viciado, ela não se considera uma pessoa doente. Talvez você tenha pessoas muito próximas de vocês e você viveu isso daí. Quando nós falamos de pessoas dependentes químicas e intoxicadas pelos entorpecentes, essas pessoas, elas ou reconhecem que elas estão num mau bocado, que elas estão passando por um processo difícil em suas vidas, ou elas vão, infelizmente, fugir disso o tempo todo. A fuga. E o segundo processo, que vem depois do reconhecimento, é o processo da decisão de mudar. Então, vamos usar um exemplo. Eu encontro o João. O João, ele é alcoólatra. Ele não sabia disso. Até que eu sentasse com ele e falasse: rapaz, seu salário foi embora, não foi, na bebida? Sua família abandonou você, não é verdade? Você está perdendo dias de trabalhos por causa da bebida, não é verdade? E ele começou a pensar: é verdade, eu perdi meu dinheiro, perdi minha família, perdi meu trabalho, perdi tantas coisas por causa de uma bebida, por causa de um copinho, e nunca é um copinho. Então é verdade, pastor, eu reconheço, eu sou um dependente químico, eu sou uma pessoa que está intoxicada pelo vício da bebida. E então eu digo para ela: agora é a hora da decisão. Você vai continuar nisso ou você vai parar com isso? Não, pastor, sabe como é que é? Eu até reconheço que eu tenho um problema com a bebida, mas eu não estou afim de ir para um centro de reabilitação. Eu não estou afim de passar por aquele processo de triagem. Eu não estou afim de passar pelo processo de abstinência, pastor. Pastor, eu vou moderar, eu vou começar a tomar menos e menos, fugir das reuniões familiares, e eu vou resolver isso por mim mesmo. Aí está um erro. Essa pessoa reconhece o seu problema, mas não decide abandonar o seu problema. Então a intoxicação que nós recebemos na nossa vida, seja o rancor que você tem de uma pessoa, seja o desejo de compra e um consumo desenfreado, seja um vício que você não consegue abandonar, seja ele na bebida, na droga, na pornografia, no adultério, no sexo, um vício que você não consegue abandonar e deixar. Talvez o consumo exagerado, como eu disse, ou tem, quem sabe, o sentimento de complexo de inferioridade, aquela autocomiseração: ah, coitadinha de mim, só eu, ninguém me vê, ninguém me chamou para o Natal, ninguém me chamou para o Ano Novo, ninguém me enxerga nessa vida, minha família me abandonou, ó vida, ó céus, maldito.
E aí nós vamos vivendo isso, e vamos nos intoxicando e não percebendo, e aí o processo é: reconheça. Segundo, decida. Primeiro, perceba que você está intoxicado. Perceba que sim, que o seu relacionamento está sofrendo com veneno. Você já não é mais o mesmo marido, você já não é mais a mesma esposa, você já não é mais o mesmo filho, você foi intoxicado pela rebeldia. O seu pai fala com você, você vira a costa e sai a bater os pés. Eu não quero saber o que esse velho quer dizer para mim, ele está ultrapassado, nem celular ele tem. Você está intoxicada pela rebelião com seus pais. Você está intoxicado pelo afastamento, pela ausência nos seus filhos. Você acostumou trabalhar, conquistar dinheiro, conquistar posição social, dar presentes, e você foi intoxicado pela ausência. Você imagina que não faz a diferença na vida do seu filho, quando na verdade você está lá, ou melhor, seu filho está lá, sofrendo por não ter o pai e a mãe por perto. Você está intoxicado pelo ressentimento. Veja só quanto azedo que você ficou. Tudo para você é motivo de destilar murmuração. Tudo é motivo de contenda. Todo mundo é ruim, só você que é bom. Eu tenho pessoas que eu convivo e que infelizmente a gente percebe isso. A culpa é de todo mundo, nunca deles. Se eles chegam atrasados, é culpa do carro da frente. Se eles ficam doentes, é culpa do fulano de tal que não fechou a janela ou que não desligou o ar no culto. Se acontece alguma coisa no trabalho, é culpa do fulano, que infelizmente chegou na frente dele e roubou a ideia dele. Tudo é culpa dos outros. Se ele não prospera financeiramente, é culpa não sei de quem. Se ele não avança, é por culpa da família. Se ele está assim, é porque é a culpa do patrão. Todo mundo é culpado, é gente que está intoxicada, mas que não reconhece. E gente que está intoxicada e não reconhece, sabe como eles lidam com a vida? Eles lidam a vida com essa frase: esse não é o meu problema. Uma vez eu fui visitar um viciado em crack. E chegou ao ponto de que ele estava começando a vender algumas coisas em casa. Vendeu algumas joias da sua esposa, começou a vender os seus bens pessoais, seu relógio, seus tênis de marca. Viciou em crack do dia para a noite, uma pessoa bem-sucedida. E do dia para a noite começou a destruir a sua família e a desfazer todos os bens que ele tinha. E naquela ilusão, naquela intoxicação, ele chegou ao cúmulo de vender o botijão de gás e o fogão da sua esposa. Eu fui chamado para atender esse caso, porque botijão de gás e fogão já é demais para uma esposa aguentar. E a esposa então ficou triste com aquilo, nos convidou, e eu falei para ele: rapaz, você está com problema? Não, pastor, eu estou sob controle, amanhã eu já não faço mais isso. Não, você precisa de tratamento, cara. Não, pastor, eu entendo, eu errei, eu falhei, não devia ter feito isso, foi na noia, mas pastor, a partir de hoje eu não faço mais isso. Então tá bom. Oramos com ele, Deus liberta seu filho, ele tem uma decisão, ele sabe que ele não pode fazer isso, mas agora ele tomou a decisão de mudar. Uma semana depois, meu telefone toca, eu preciso voltar a casa. Ele conseguiu vender o cachorrinho Yorkshire da filha. Ele chegou ao cúmulo de vender o cachorro de estimação da própria filha. E quando eu cheguei naquela sala, eu imaginava receber um homem totalmente quebrantado, humilde, pronto para ir para o tratamento, mas a minha surpresa foi um homem ainda mais duro, mais orgulhoso e mais soberbo, dizendo: eu tenho controle do que eu estou fazendo, eu vou parar. Então o que eu vejo é que pessoas que são intoxicadas às vezes, a primeira postura delas é uma postura tóxica, dizendo: esse não é o meu problema. Quando eu falo em ressentimentos aqui na igreja, você olha para sua esposa e fala: eu estou bem, esse não é meu problema. Quando eu falo em pornografia, esse não é meu problema. Quando eu falo em mesquinharia, falta de generosidade, esse não é o meu problema. Quando eu falo em mágoas, quando eu falo em ira, quando eu falo em inveja, você diz: não, esse não é o meu problema, eu não sou invejoso. Quando eu falo em fofoca, pessoas viciadas em cuidar da vida dos outros, não, esse não é o meu problema. Quando eu falo em palavras ferinas, palavras malditas, não, esse não é o meu problema. Então, a postura tóxica de muitos de nós, quando vamos falar sobre esse assunto aqui, a primeira coisa que você vai fazer é dizer: esse não é o meu problema. Mas permita-lhe dizer essa noite com toda sinceridade: estes são os meus e os seus problemas. Porque embora você não esteja vivendo isso à primeira vista, pode ser que você esteja consumindo como fumaça. Pode ser que a sua atitude de vida não venha com pirata, com os ossos trançados, dizendo que é tóxico. Mas pode ser que você esteja inalando algo que você não viu e que está comprometendo a sua vida, a sua fé, a sua integridade. É só olhar para aquele relacionamento no WhatsApp que começou. É só uma amiga.
aquela conversa no Facebook de uma companheira de escola de 15 anos atrás. Para você, não tem pirata e não tem osso trançado. Para você não parece amedrontador, mas você já está começando a inalar a fumaça tóxica. Isso aí vai te contaminar, isso aí vai apodrecer mais cedo ou mais tarde sua integridade, sua moral, sua vida, sua fé e seu futuro. Portanto, essa noite, e nessa série de mensagens, não tenha essa postura tóxica, dizendo esse não é o meu problema. Seja aquele crente que a gente chama, que não é o crente pá, mas o crente inchada. Já ouviu falar isso? Quem falava isso aqui nessa igreja, acho que era o pastor Zambissa, se eu não me engano, né? Ele falava, seja pá, meu irmão, não seja inchada, melhor, seja inchada, não seja pá. Porque o crente pá, ele é mais ou menos assim, ele está sentado na cadeira, e aí o pastor fala, você precisa perdoar. Aí ele pega a pá e fala, tá vendo? É para você isso aí, ó. Ou se o meu vizinho estivesse aqui, se meu patrão, se aquela pessoa, e vai jogando a pá. O crente inchado é aquele, você precisa perdoar. Opa, eu preciso mesmo. Eu preciso mesmo. E ele puxa para si. Embora a gente não tenha, nossa nova geração não tenha nunca lidado com inchada, nós sabemos como funciona. Ela funciona de frente para trás, trazendo para você. Enquanto a pá nós jogamos para o outro. Por isso eu queria que você assumisse uma postura não tóxica. Que você dissesse aqui, esse problema também é meu problema. Para que você possa diagnosticar, reconhecer e decidir. Tratar as toxinas que estão afetando o seu coração e a sua alma. Então vamos lá. Vamos ao texto bíblico que pode nos ajudar a identificar onde estão as nossas toxinas e como lidar com elas. Esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6, é um texto fantástico que diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já viu esse texto, que bonito que é? Primeiro, ele tem a palavra resistência e graça na mesma frase. E ele tem a palavra soberba e humildade na mesma frase. Interessante, não é? Então vamos fazer uma matemática lógica. A resistência é o resultado da soberba. E a humildade, né? e a graça é o resultado da humildade. Sabe qual é a tradução desse texto literal? Deus está com a mão no peito, dizendo para aqueles soberbos e orgulhosos, Mas para aqueles que vêm prostrados, Deus está com a mão estendida dizendo, vem para cá também. Por isso, qual é a postura de nós? Ou melhor, qual é a nossa postura diante de Deus? Quando nós falamos de situações que estão comprometendo a nossa vida, nossa integridade, a nossa fé. Nós estamos indo diante de Deus com soberba e orgulho, apontando a igreja, o pastor, as pessoas, culpabilizando a sociedade com postura de soberba, de altivez e de orgulho, ou nós estamos indo diante de Deus com humildade, dizendo, Senhor, eu também faço parte disso. Eu também sou o resultado de uma sociedade que está perdendo a fé. Eu também sou o resultado de uma sociedade que está se destruindo. Senhor, eu também preciso da sua graça. Qual é a nossa postura? A soberba que traz a resistência de Deus? Ou a humildade que traz a graça de Deus? Como eu sei disso? Eu sei por causa de Davi. Davi é um exemplo de alguém que recebeu o cuidado de Deus. Alguém que recebeu a graça de Deus. Alguém que era chamado segundo o coração de Deus. Mas irmãos, convenhamos. Vamos falar um pouquinho de Davi aqui? Vamos falar um pouquinho do currículo dele? Tudo bem, pastor de ovelhas, rei de Israel depois, homem lutador, guerreiro, corajoso. Mas de repente na sua vida ele se torna adúltero. Ele vai lá e pega a Batseba para a esposa, sendo que a Batseba era casada com Urias. Então de repente o Davi, homem segundo o coração de Deus, adúltero. Aí o Davi não está satisfeito com isso. Sabe o que o Davi faz? O Davi ele vai e mata Urias, o esposo da Batseba, para poder ficar com ela e não poder estar então em pecado. Bom, já segundo de adúltero ele virou assassino. O Natã, que é o pastor, que é o profeta do Davi, chega até o Davi e fala assim, Davi, imagina só, um homem tinha uma ovelha só. Aí chega um cara que tinha muitas ovelhas, pega a ovelhinha do cara, mata a única que ele tinha, sendo que ele tinha um monte lá para ele poder desfrutar. Aí o Davi, dissimulado, fala, mata esse homem. E o Natã fala, Davi, você é dissimulado, porque esse homem é você. Então, de adúltero para assassino, de assassino para dissimulado. E aí começa a acontecer um rolo familiar, um problema familiar sem precedentes na história de Davi. É filho que abusa de filha, é filho que quer roubar o trono, é filho que mata outro filho. E o Davi sabe onde ele está? Omisso. Então, de adúltero para assassino, de assassino para dissimulado, dissimulado para omisso. Agora, vamos falar de um homem segundo o coração de Deus, convenhamos, irmãos. A gente está bem melhor que ele, não está? Essa é a postura da hipocrisia. Essa é a postura da religiosidade.
Nós olhamos e falamos, eu não tenho esse problema. Só que Jesus disse, se você olhou para uma outra mulher cobiçando, você já adulterou no seu coração. Se você odiou o seu irmão, você já o assassinou no seu coração. Então, será que nós estamos muito melhor que Davi? Por isso que eu estou falando, nós estamos sendo intoxicados e não estamos nos dando conta disso. Mas qual é a diferença de um homem que está intoxicado para um homem que é chamado de segundo o coração de Deus? Porque Deus não voltou atrás. Deus sabia que Davi seria adúltero, assassino, dissimulado e omisso. Deus sabia de tudo isso. Mas Deus diz que Davi é o homem segundo o seu coração. Por que isso? Bom, eu aprendo uma lição com Davi. Que lição é essa? A lição de Davi é o seguinte: homem segundo o coração de Deus é aquele que está disposto a submeter seu coração ao raio-x do seu Criador. Homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, não é aquele que nunca peca, mas é aquele que sempre se arrepende. Entenda isso, irmãos. Ser um homem segundo o coração de Deus não é viver com auréola na cabeça. Não é ter duas asas, ser considerado quase um querubim. Não é ser considerado quase uma anja, um santo, digno de ser idolatrado. Ser um homem ou uma mulher de Deus é ser um homem que se arrepende, é ser uma mulher que se quebranta, é ser uma pessoa que diz, Senhor, sonda o meu coração e veja onde estão os meus passos. Aliás, esse é um texto que Davi diz no Salmo de número 139. Olha o que o Davi diz: homem segundo o coração de Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prove-me e conhece as minhas iniquidades, vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não peca, mas é porque ele se arrepende. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não tem toxinas dentro de si, mas porque ele tenta e permite que Deus trate o seu coração, libertando dessas toxinas. Davi não é um homem segundo o coração de Deus, porque ele está blindado contra o pecado. Não, Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque apesar do pecado, ele vai até Deus. O nosso problema é que apesar do nosso pecado, nós vamos aos nossos argumentos. Porque todo jovem faz isso, porque toda mulher faz isso, porque todo profissional faz isso, porque a minha família é assim, porque eu nasci assim. Ao invés de irmos a Deus com arrependimento e quebrantamento, nós justificamos nossas atitudes com hipocrisia, até com religiosidade. Portanto, o que eu quero hoje com você é dizer que você tem toxina sim. Eu tenho toxina sim, e isso não me descredibiliza a pregar a palavra de Deus, isso não me descredibiliza a orar por você, a impor as minhas mãos sobre você, não descredibiliza o fato de você ter toxinas no seu coração. Agora, o que vai tirar a sua credibilidade, o que vai afetar o seu coração, o que vai dar legalidade ao inimigo, é manter essas toxinas longe da visão de Deus. Davi era quem era, porque ele estava perto de Deus, sendo cuidado, sendo dirigido e sendo diagnosticado diariamente por Deus. Davi não é um homem que nunca peca, mas é um homem que sempre se arrepende. É isso que faz um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Sabe o que nós vemos hoje no meio religioso, queridos irmãos? O que a gente vê são santarrões posando de religiosos. O que a gente vê é pessoas se escondendo atrás de uma moralidade que, infelizmente, não muda suas vidas e não altera o seu comportamento. Infelizmente, como pastor, eu posso dizer isso para vocês, que as pessoas mais morais, no sentido de defender, no sentido de brigar, no sentido de se expor, são as pessoas que mais cultivam imoralidades na sua alma. Isso é um fato, que infelizmente, nós não podemos negar. Portanto, o que eu quero dizer para você é que você tem toxina sim. Você sim, mulher. Você sim que adora o Senhor, você sim que é um crente fiel ao Senhor, você sim que ora, que lê a palavra, sim, você também. Você que prega a palavra, você que louva, você que canta, você que dizima, você que oferta, você que serve, você que é generoso. Sim, todos nós temos toxinas na nossa alma. Agora, o que vai nos fazer diferentes entre homens segundo o coração de Deus e hipócritas de resistência contra Deus é a nossa postura de humildade, dizendo: Senhor, sonda-me, sonda meu casamento, sonda as minhas palavras, sonda os meus olhos, sonda os meus ouvidos, sonda os meus passos, sonda as minhas mãos, sonda meus pensamentos. Sonda-me, Senhor, passa-me na câmara magnética, passa-me na ressonância, passa-me no raio-x, passa-me na tomografia espiritual, vê o que há errado em mim, Senhor, e guia-me pelo caminho verdadeiro. As toxinas estão atuando em mim.
Irmãos, não fuja dessa realidade. Elas estão atuando em você, estão atuando na igreja de Cristo. Agora, sabe qual é a postura nossa? É esconder. É esconder. E eu vou perguntar para você. Uma pessoa que foi diagnosticada com câncer depois de uma tomografia computadorizada. Qual deve ser a atitude dela? Chegar para o médico e falar, não, senhor médico, desculpe, mas o senhor está errado. A sua máquina deve estar errada, o seu exame deve estar errado. Deve ser culpa do sistema, o governo está querendo ganhar dinheiro agora com pessoas com câncer. Não, está errado. Qual é a postura dessa pessoa? Quando você recebe um diagnóstico como esse, dizendo, você tem um tumor maligno em você. Qual é a postura dessa pessoa, irmãos? O que precisa fazer, doutor, para eliminar isso de mim? O que precisa fazer para tirar isso do meu corpo? O que precisa fazer para que eu tenha vida e tenha saúde novamente? Por que a gente não é assim com Deus, irmãos? Por que a gente não lida assim com Deus? Quando Deus passa o raio-x da palavra e mostra onde estamos errados, por que a gente não se arrepende? Por que a gente não confessa? Por que a gente não procura alguém para nos ajudar? Por que a gente esconde para que esse tumor cresça, mate o casamento, mate a fé, mate a vida, mate os sonhos? Por que nós somos tão grosseiros assim? Por que nós nos escondemos atrás das toxinas, ao invés de permitir que Deus as trate? Davi, homem segundo o coração de Deus, dizia, sonda-me, Senhor, passa-me no raio-x, passa-me na tomografia, passa-me na ressonância magnética, mas não deixa eu viver sem saber o que está de errado dentro do meu coração. Eu quero mostrar para você apenas aqui, a título de esclarecimento, mais um salmo de Davi que é muito lindo, o Salmo 51, e que mostra como esse homem estava pronto para lidar com o seu pecado e com as toxinas da sua alma. Olha só o versículo 1. Todos os versículos que estão grifados e sublinhados são versículos relacionados ao pecado. Então Davi chama pecado de pecado e sabe que precisa ser tratado. E todos os versículos que estão em verde mostram o desejo dele de mudar. Então nós temos o reconhecimento e a decisão nos textos de Davi. Olha só, reconhecimento e decisão. Para desintoxicar um dependente químico, ele tem que reconhecer e decidir. Para desintoxicar uma pessoa que está doente na alma, ela tem que reconhecer e decidir. Olha o que Davi faz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou, reconhecimento, sei que eu sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E o texto continua, purifica-me, Senhor, com esopo, e ficarei puro, lava-me mais branco que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Todos esses textos, todas essas palavras destacam um homem que peca, que falha, que tem toxinas agindo no seu coração, que tropeça, que cai, mas um homem que quer levantar, um homem que quer tratar, um homem que quer resolver, um homem que quer se expor, um homem que quer se desnudar diante de Deus. E aí ele aprende uma lição depois de tudo isso no versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Sabe o que Davi aprendeu? Que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Davi aprendeu que vale a pena reconhecer que tem toxinas atuando no seu coração. Davi reconheceu que vale a pena tratar com Deus aquilo que está intoxicando e contaminando a minha alma. Davi reconheceu que Deus se agrada de um coração quebrantado, humilde e contrito. E onde nós voltamos? Voltamos ao início. Lembra Tiago 4,6? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe qual é a nossa postura, irmãos? Para desintoxicar a nossa alma? Qual é? Reconhecimento e decisão. Porque a lição que eu aprendo de tudo isso é, pessoas segundo o coração de Deus, não são aquelas que estão sem influências de toxinas ao seu redor, mas aquelas que estão dispostas a tratá-las com humildade e quebrantamento. Eu tenho várias delas, você tem, e não se exima disso. Pessoas, segundo o coração de Deus, são aquelas que reconhecem que têm e que estão dispostas a tratar diante de Deus.
E aí eu quero encerrar com você. O que Jesus disse em Mateus 15:19. Em vez de você ficar procurando se libertar das toxinas externas, por que você não cuida das toxinas internas? Foi o que Jesus disse. Os fariseus estavam numa pergunta e numa briga, porque deve comer sem lavar as mãos, deve comer sem lavar o copo. Como é que é? E Jesus fala assim, calma aí, gente. O que vocês têm que tomar cuidado não é com o exterior, é com o interior. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. O que contamina você é o que sai dentro do seu coração. O que contamina você não é o que fizeram com você na sua infância. O que contamina com você não é o desprezo que você vem enfrentando da sua família. O que contamina você não são as portas fechadas em relação ao emprego. O que contamina você não é ter nascido numa condição desfavorável financeiramente. O que contamina você é como você lida com isso no seu coração. O que contamina a gente não é o que vem de fora. O que nos contamina e nos torna tóxicos é o que vem de dentro. É como a gente reage a isso. E como você tem reagido às circunstâncias da sua vida. Eu espero que você não perca os próximos domingos aqui. Porque hoje é só uma introdução, como eu disse. Só para você estar consciente de que você é altamente tóxico. Que você tem toxinas agindo no seu coração o tempo todo. E que você só pode tratar isso. E só pode manter o seu coração saudável. Só pode se libertar disso à medida que você permite Deus tratar você. Reconheça, meu irmão. Reconheça, minha irmã. Reconheça que nem tudo vai bem. E diga assim, esse problema também é meu. Ao invés de você dizer, o pastor falou, o problema não é meu, diga essa noite, eu tenho problema sim. E eu preciso permitir que Deus passe o raio-x na minha alma, no meu coração, me veja, me encontre, me trate e me traga saúde. Quero convidar a equipe de adoração que vem aqui à frente mais uma vez. Nós vamos encerrar com louvor. E eu quero pedir que você se coloque em pé mais uma vez, por favor. Toxinas por todos os lados. Nós vamos falar que você está sendo tocado e influenciado por toxinas de todos os lados. E a partir do domingo que vem, nós vamos falar sobre assuntos como esse. E eu queria que você não perdesse. E que você estivesse com o seu coração bem aberto, com o seu filtro bem aberto, para você enfim tratar aquilo que está contaminando a sua vida e a sua alma. E curar o seu interior, e você tratar isso de uma vez por todas. Você vai ouvir sobre medo contagiante. Você irá ouvir sobre palavras letais. Você irá ouvir sobre ansiedade tóxica. Você irá ver pensamentos infecciosos. Nós trataremos a amargura venenosa. Falaremos sobre a religião contaminada. Viveremos e perceberemos os relacionamentos radioativos que temos. E outras coisas que nós abordaremos aqui. Eu queria que, se você já se identificou com uma dessas, se você já se identificou com o que nós dizemos aqui essa noite, o que dissemos aqui essa noite, eu queria que você se preparasse. E preparasse seu coração para dizer, Senhor, eu me rendo ao teu agir. Por isso nós vamos cantar essa canção, eu me rendo ao teu agir. Nós vamos encerrar essa noite com essa palavra. E vamos encerrar com essa canção. Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Você quer cura para a sua vida? Quer cura para o seu casamento? Você quer cura para os seus relacionamentos feridos? Quer cura para essa doença da sua alma? Você tem isso em Jesus Cristo. E nós vamos ver como desintoxicar a nossa alma na pessoa de Jesus. Vamos cantar isso? Queria que você fechasse seus olhos e pensasse um pouco do que nós falamos. E que você sondasse o seu coração agora e dissesse a oração de Davi. Sonda-me, Senhor, e me conhece. O Senhor te conhece. O Senhor conhece você quando você se assenta, quando você se levanta, quando nós apagamos as luzes do templo, quando você entra na sua casa. O Senhor te conhece quando você olha no espelho, quando você rola no travesseiro. O Senhor conhece quando aquele copo de bebida alcoólica fica diante dos seus olhos. O Senhor conhece quando aquela proposta indecente surge uma sedução no seu coração. O Senhor conhece quando você vira as costas para aquele que precisa. O Senhor conhece quando você se apoia na religião e não na fé. E diga, Senhor, sonda e me conhece. Vê se há em mim alguma toxina, alguma contaminação que está me impedindo de viver o melhor do Senhor. E guia-me pelos caminhos eternos. Vamos cantar isso.
Você pode dizer isso. Você pode dizer: esse é um problema meu. Eu reconheço. Eu me humilho. Eu me curvo. Deus não vai te resistir. Quando você se dobra, não precisa esconder o tumor. Não precisa esconder o câncer da alma. Não precisa esconder a ferida do coração essa noite. Você está na presença do Pai de amor. Senhor, como nós estivemos à mesa aqui no começo dessa celebração, revelando que não são as nossas credenciais, não são nossos distintivos que nos mantém na sua presença, mas é a tua graça. Assim também, ó Deus, nós nos assentamos ao redor da tua mesa para receber do Senhor a misericórdia que vem da tua parte. Senhor, nós reconhecemos que somos todos iguais. Percebemos, ó Deus, que somos talvez de etnias diferentes. Somos, ó Deus, de raças diferentes, de culturas diferentes, mas temos em nós, ó Deus, também o mesmo problema: o poder do pecado, a ação do pecado, que ainda atua em nós, nos afastando do Senhor. E Deus, nós temos aqui pessoas essa noite, que tomarão a decisão de reconhecer que precisam se libertar, e temos pessoas que vão mais uma vez negar, mais uma vez vão se esquivar, mais uma vez vão fugir. Ó Deus, assim como Adão disse que a culpa era da Eva, e a Eva disse que a culpa era da serpente, por anos nós temos nos esquivado, por anos nós não temos assumido nossas responsabilidades. Nós queremos ser como Davi, homens e mulheres segundo o seu coração, que dizem: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. O nosso pecado está diante dos nossos olhos, noite e dia. O querer fazer o bem está diante de nós, mas não realizá-lo, porque, ó Deus, o bem que nós queremos não fazemos, mas o mal que não queremos é esse que fazemos. Miseráveis homens que somos, ó Deus, mas graças a Deus por Jesus Cristo, pela graça, pela mesa que nos coloca em Jesus no mesmo status, que na graça nós somos amados, abraçados, e a graça do Senhor cura nossa alma, cura os tumores malignos, cura o câncer da fé e trata a nossa vida. Por isso, Deus, abençoe esse homem, abençoe essa mulher, abençoe esses jovens, abençoe, ó Deus, a nossa comunidade, para que todos nós possamos dizer: temos sim toxinas que afetam e que contaminam a nossa vida, mas elas estão sendo tratadas, estão sendo curadas, estão sendo libertas pelo sangue de Jesus, que atua em nossas vidas, em nosso coração. Nós cremos nisso, Pai, que o sangue de Jesus é suficiente para purificar a nossa alma, para purificar o nosso coração e para nos purificar de toda a injustiça. Nós sairemos daqui na certeza de que, ainda que não sejamos perfeitos, somos amados. Ainda que não sejamos, ó Deus, homens livres e mulheres livres do pecado, somos homens que lutam e mulheres que lutam contra o pecado, pela graça e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe, Pai, tua igreja, e nos ajude a viver na mesa, e nos ajude a viver na graça, e nos ajude a viver sendo sondados pelo teu Espírito Santo, em cada atitude, em cada palavra, em cada passo, que nós possamos permitir o teu diagnóstico em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.
Semana que vem a gente se vê.